São de Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Versículo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu quero começar essa breve explanação da parte de Deus, cumprimentando os irmãos, a qual vai ser ouvinte dessa mensagem, a qual Deus tem colocado em nossos corações. Assim como colocou no meu coração, vai colocar no coração de quem vai ouvir essa mensagem. Então, vamos deixar Deus trabalhar aqui agora nessa mensagem. E eu quero explanar da seguinte forma. Bendito é o Deus. A Bíblia vai dizer que, como foi falado aqui, no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, a sitiou, né? Sitiou Judá. Eu quero fazer uma breve explanação da seguinte menção. Eu quero me ater a um profeta, eu quero me ater a um servo de Deus. E esse profeta, esse servo de Deus a qual quero mencionar, se profere pelo nome de Daniel. Aleluia. E quem foi Daniel nesse período a qual a história vai ser narrada? Daniel, ele era um príncipe judeu. E quando Jerusalém veio a ser sitiada, ou seja, ela veio ser tomada pelo Império Babilônico, que muitas citações teológicas conferem a Babilônia como uma capital da corrupção espiritual. Aleluia. Porque quem estava à frente desse reinado era um homem que não era temente a Deus, era um homem que era um ímpio, que não tinha nenhum temor perante ao Senhor, ou seja, um próprio anticristo revelado. Então, ele fez com que os seus chefes fossem até esse local, fossem até Judá, né? E resgatassem pessoas de alta classe, ou seja, aleluia, trouxesse pessoas inteligentes e mulheres bonitas, a modo de quê? De trazer para a Babilônia e fazer com que ali se instaurasse um novo povo, né? Então, e numa dessas incursões, dessa leva, esse homem a qual eu quero me ater, a qual eu quero explanar um pouco sobre ele, o profeta Daniel, estava imbuído nesses milhares de israelitas que estavam indo ser exilado na Babilônia. Mas eu preciso voltar um pouco na história para que os irmãos venham a ter a compreensão de como isso foi se dado, de como isso foi feito. Isso foi feito da seguinte forma. Israel é a terra prometida. Israel é a terra prometida e aquele ali é o povo escolhido de Deus, né? Os judeus eram o povo escolhido de Deus, o povo constituinte daquela terra. Ou seja, o Senhor tem predileção por aquele povo e pelaquela terra. E o Senhor, ele tinha um plano dele mesmo governar. Aleluia. Aquele povo. Mas aquele povo não conseguiu compreender o plano de Deus. Não conseguiu compreender que era melhor que o próprio Deus governasse aquele povo, né? Ou seja, ele seria a solução presente. E aquele povo, muito contrariado, quis ter um rei de carne e osso, assim como os filisteus tinham. E aí o Senhor ordena ao profeta Samuel que ele levantasse um rei de carne e osso, né? Feitura homem. Aleluia. E aí o profeta Samuel levanta Saul, porque diz a Bíblia que ele era um soldado imponente e de boa aparência. Então ele seria a cara daquele povo, seria um rei perfeito para aquele povo. Mas eu quero dizer aos ouvintes que aquele rei não tinha predileção do próprio Deus, porque o plano de Deus era que ele mesmo governasse. Ou seja, sabe o que eu quero dizer, meus caros queridos ouvintes? Deus, ele também quer governar a tua vida. Ele precisa ter espaço para poder governar a tua vida. Você que insiste
em ter a governança da sua vida, você que insiste em ter o controle da sua vida, entenda que quem tem que governar a tua vida é o próprio Deus. Porque quando Ele governa, grandes coisas podem acontecer. As coisas se estabilizam, as coisas ficam no controle. Ou seja, eu estou falando do rei Saul. Mas aí, passado esse governo do rei Saul, esse reinado, o Senhor levanta um da sua predileção, o rei Davi. E aí, eu não quero me ater muito à narrativa, porque tenho que ser breve com as palavras. E aí eu vou levar ao reinado do rei Salomão. E aí eu quero levar ao reinado de Roboão, até chegar onde eu quero explanar aos ouvintes. Israel, até o governo de Roboão, ela era governada por completo. Ela não tinha divisões. A partir que termina o governo de Roboão, ou seja, o reinado do filho do rei Salomão, Israel ela é dividida em parte norte e em parte sul. A parte norte ficava Siquém e Samaria. E na parte sul, Judá, constituída pela Jerusalém. É onde eu vou entrar na história agora. Aonde estava esse jovem profeta chamado Daniel, que era um príncipe judeu. Então ele vai ser exilado para a Babilônia. Ele vai ser exilado para a Babilônia. E porque ele era um jovem intelectual, ele era um jovem da elite, ele era um jovem inteligente, pois o plano do rei Nabucodonosor era fortalecer o seu reinado de pessoas que tinham conhecimento, para que cada vez mais o poderio dele e os planos dele pudessem subverter de fato a vontade do Deus de Israel. Mas eu quero dizer que não cai uma folha de uma árvore, irmãos, se Deus não quiser. Mas talvez vocês não estejam entendendo o que eu quero dizer. Como assim? O próprio Deus de Israel entregou esse povo judeu na mão desse imperador babilônico, desse anticristo revelado. Por quê? Porque ele já estava instaurado a idolatria, o pecado, coisas que afastam o Senhor da nossa vida. Porque o cheiro do pecado já chegava às narinas do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, a modo de converter aquele povo, de entender que a melhor solução para aquele povo era aquele povo e aquela terra ser totalmente governada, ser protegida pelo próprio Deus, do que ser protegida por um homem feito de carne. Ou seja, para provar que aquele povo estava com a ideologia errada, estava com os pensamentos errados. Talvez você não esteja entendendo. Eu quero dizer mais uma vez, Deus é o controle das nossas vidas. Ele é a solução. Ele é o socorro presente. A Bíblia vai dizer que nós devemos elevar os nossos olhos ao monte, porque de lá vem o nosso socorro. O nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro não está na mão dos homens. Está na mão do Senhor, do Deus de Israel. E quando esse povo chega à Babilônia, logo Satanás, que é um imitador, ele logo tentou subverter a identidade daqueles homens a qual chegara naquela terra nova. Ou seja, ele mudou a identidade de quem foi exilado para lá, a modo de fazer com que aqueles homens perdessem o seu histórico, a modo de fazer com que aqueles homens perdessem a sua filosofia de vida, a sua conduta, que eles se corrompessem. Mas eu quero dizer que quando você está firmado no Senhor, Satanás não prosperará. Aleluia! Satanás não prospera. Aleluia! Então, eu quero dizer que essa ideia de Satanás foi mais uma ideia e mais um plano frustrado, assim como vai ser frustrado toda a investida de Satanás na tua vida, se você de fato souber quem você serve. Porque o profeta Daniel sabia quem ele servia, e ele serviu o Deus de Israel. Aleluia! E quando ele estava ali, a sua identidade foi mudada, e até mesmo, irmãos, eu quero trazer a menção dos irmãos, ele foi castrado.
Aleluia. Ele sofreu na mão do anticristo revelado. Sabe por quê, irmãos? Ele foi castrado a modo de fazer com que ele não pudesse ser uma liderança mediante aquele povo. Ou seja, Satanás tentou entrar no íntimo dele. Satanás tentou entrar no psicológico dele, fazendo com que ele parasse. Mas eu quero dizer mais uma vez, se você está em Cristo, Cristo está em você, então nenhuma arma prosperará contra a tua vida. Nada é capaz de te parar se você tem o Deus de Israel na tua vida. Então, Daniel era um homem temente a Deus. Talvez você não esteja entendendo. Mediante a tudo isso, passando por todas as aflições, eu quero dizer, irmãos, que tudo que vocês estão passando agora, que todas as aflições que vocês estão passando agora, mais precisamente Romanos 8,18 vai dizer assim, que tudo que nós vivemos nesse tempo presente não pode se comparar com a glória de que há de ser revelada. Aleluia, isso é uma promessa do próprio Deus. Eu quero dizer que o que você está passando agora, a prova que você está passando agora é pequeno perto do que o Senhor já tem pronto para ti. Aleluia. Perto da promessa qual o Senhor já lhe fez. Então, eu quero dizer que quando você está firmado no Senhor, você vai acreditar nele piamente sobre todas as coisas. Você não vai ter dúvida. Você sabe quem você serve. Você tem o DNA. E esse DNA está no Senhor, Deus de Israel. E Daniel, mediante todas essas dificuldades, ele não virou as costas. Eu quero conjecturar os irmãos dizer que milhares que foram exilados talvez tenham virado as costas para o Senhor. Porque como assim? O próprio Deus entrega os seus filhos na mão do vilão, entrega na mão do bandido. Talvez pessoas que foram saqueadas, tiveram casas destruídas, tiveram familiares mortos. Ou seja, as pessoas talvez pudessem ter ficado com a mente turbada. Como é que eu vou seguir um Deus a qual me abandonou? Um Deus que permitiu que a minha vida, que a minha família passasse por isso, que eu passasse por isso, que eu saísse da minha terra e viesse uma terra estrangeira ser escravo. Mas eu quero dizer que deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar que Deus quer te ensinar. E sabe de uma coisa, irmão, quero dizer, quando você estiver no deserto, tenha isso na sua mente, tenha essa menção. Você não está só, porque o próprio Deus está contigo. Bendito é o seu então, nome. Daniel, ele mediante a todos esses homens, ele se manteve reto, ele se manteve firme, ele se manteve fiel. Não foi a circunstância que mudou as atitudes dele. É muito importante os irmãos terem isso em menção. Situações não podem mudar princípios. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus também não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não devemos buscar Deus pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Já é o bastante, já é o que a gente necessita, porque o Senhor é o ar que nós respiramos. Aleluia. O Senhor é tudo que nós precisamos, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é o caminho, a verdade, Senhor, e a vida, Pai, é o Senhor. Aleluia. Então Daniel, ele manteve firme, ele se manteve fiel. E Daniel não subverteu nenhuma artimanha de Satanás. Daniel sabia que aquelas comidas a qual era dada, aquelas bebidas a qual era dada ali, eram comidas oferecidas a outros deuses, a ídolos. E Daniel sabia que ele não podia se corromper porque ele sabia a quem ele servia. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês que não podemos, por hipótese alguma, se corromper, porque nós temos que estar alicerçados e saber de fato a quem nós servimos, que é o Deus de Israel. Aleluia. Que você possa ser assim como Daniel, que você possa ser fiel até nos momentos mais difíceis da sua vida, porque Deus está contigo a todo momento. O que eu quero dizer é que Daniel ele se manteve num propósito. E quando você está no propósito de Deus, Deus toma conta de tudo. O plano do rei era fazer com que aqueles homens pudessem comer aquela comida, aquela bebida, e ao passar de 3 anos, aqueles homens, de forma robusta, de forma bonita, pudessem se apresentar ao rei e se tornar um conselheiro, a modo de que fazer com que aquele império babilônico, aquele império do anticristo pudesse se cada vez mais se fortalecer, cada vez mais fosse próspero, porque o plano dele era subjugar
subverter de fato tudo, tomar conta de todas as coisas. Assim é Satanás. Satanás, ele quer vir roubar tudo que é seu, mas eu quero dizer e declarar uma palavra agora, porque Satanás, ele é derrotado. Ele não tem poder para tomar aquilo que é seu, porque quem te deu foi o Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Não existe nenhuma pessoa que possa impedir o plano do Senhor na tua vida. Eu quero dizer que tudo aquilo que Deus te prometeu, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Amém. E Daniel, ele consegue de fato fazer uma proposta. Aquele chefe do eunuco dizendo que ele não podia comer aquilo e que ele deveria comer frutas e legumes, que viveria de proteínas. E o chefe do eunuco ficou preocupado com aquela situação, porque acreditava que aquele alimento não ia ser suficiente para poder corar, para fazer com que Daniel ficasse bonito perante a sua visitação ao longo dos 3 anos ao rei. E aí Daniel, ele faz uma proposta. Ele faz uma proposta porque ele sabia que quem garantiria ele não seria o homem, seria o próprio Deus. Eu quero dizer, tem muitas pessoas que estão se garantindo no homem, mas eu quero dizer que a garantia não vem do homem, a garantia vem de Deus. Aleluia. A garantia vem do Senhor. E Daniel consegue de fato fazer uma proposta, e essa proposta é aceita ao longo de 10 dias. Se ele tivesse mais bonito e mais robusto que os outros homens comendo aquele alimento que estava sendo oferecido a ídolos, que ele continuaria comendo aquele alimento, mas se não, ele deveria comer daquele alimento. E Deus mais uma vez foi fiel com Daniel. Ou seja, eu quero dizer, Deus só pode ter compromisso, irmãos, você que está me assistindo, com quem tem compromisso com Ele. Assim mesmo, eu vou repetir mais uma vez, talvez você não entendeu. O compromisso de Deus só é com quem tem compromisso com Ele. Se você tem uma chamada com Deus, que você bota a mão no arado, que você abre sua boca, que você vai resgatar essas almas a qual está perdida no mundo. Então, isso é uma forma de compromisso com Deus. E Daniel tinha compromisso com o Senhor, porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia que ele tinha que ter esse compromisso, porque o Deus de Israel era fiel para cumprir todos os propósitos na vida dele. Só ele era a direção, a esperança e a salvação da sua vida. E assim foi feito. Passado 10 dias, o chefe do eunuco viu que Daniel era um homem bonito, robusto, estava bem alimentado, então deixou que ele pudesse continuar se alimentando daquele alimento a qual ele mesmo referendava ser o caminho certo, o caminho que levava ele cada vez mais distante da corrupção. Sabe o que eu quero dizer? Você, quando está aliançado com Deus, você tem que se desvencilhar daquele caminho que te faz te corromper. É necessário que você tenha essa sabedoria, é necessário que você tenha essa menção, que quanto mais longe você estiver da corrupção, mais próximo do Senhor você vai estar. E mais próximo da sua bênção você também vai estar. Em nome de Jesus. Porque as tuas bênçãos estão na mão do Senhor. Assim Glória a Deus. E Daniel, passado 3 anos, Daniel se apresenta ao rei, e o rei faz diversas perguntas, e o rei viu que ele era muito sábio. O rei viu que ele era um homem diferente. Então o rei dispensou magos e feiticeiros. E continuou se aconselhando com Daniel, Daniel sendo de fato um conselheiro íntimo do rei da Babilônia, né? E aí, esse rei, ele tem um sonho. Esse rei, ele tem um sonho. E aí esse rei chama esses magos, esses feiticeiros, esses astrólogos, para poder desvendar esse sonho. Mas esse rei, ele faz de uma forma diferente. Ele queria que esses homens tivessem a capacidade de adivinhar o sonho sem ter mesmo contado. E como ele via que isso não era possível, ele mandava matar esses homens. Porque ele não gostava de ser contrariado, ele queria as coisas da forma que ele bem entendia. O que eu quero dizer, ele não tinha uma virtude em Deus, ele não conseguia compreender o plano de Deus, porque ele se achava o próprio Deus, ele se achava o próprio ídolo, ele se achava o que deveria ser adorado. Então, Daniel, em cima dessa prerrogativa, sendo um homem de Deus, orou junto com seus contemporâneos Sadraque, Mesaque e Abednego em prol desse sonho, e se apresentou ao rei dizendo que ele poderia desvendar esse sonho.
E o rei, quando vira que ele de fato desvendar esse sonho, o rei de fato começa a ver que Daniel era diferente, que Daniel era constituído por um ser celestial diferente, que Daniel servia um Deus de verdade, que todos os deuses a qual ele próprio Nabucodonosor servia não era como Deus de Daniel. E Daniel é levado ao posto de governador da Babilônia. Aleluia. E ele faz com que esses homens que oraram com ele também pudessem alcançar um alto escalão nessa hierarquia desse governo e fossem também administradores da Babilônia. Aleluia. E o que eu quero dizer, irmãos, que aí já é possível você ver o agir de Deus na vida de Daniel e dos seus contemporâneos. Entenda que há tempos atrás eles eram tidos como escravos. Eles estavam sendo tratados de forma indiferente. Mas eu quero dizer que quando você está na presença de Deus e quando você se põe a serviço de Deus, o que estava contra você passa a estar a favor. Ou seja, Deus modifica situações. Deus coloca Daniel em posição que talvez ele jamais imaginaria naquele processo, naquele momento. Mas é necessário, irmãos, você entender que quando você faz uma aliança e quando você faz um pacto com Deus, é necessário você ter maturidade. Porque Deus vai te alçar, Deus vai te levar a situações que muitas das vezes talvez você não vai entender por que Deus está permitindo, mas é porque Deus precisa alcançar outra pessoa através de você. Aleluia. Então se ponha cada vez mais na posição de Deus e preste atenção nessa mensagem no qual esse mensageiro, pela misericórdia de Deus, está falando aqui. E você precisa de fato ser um ceifeiro nessa obra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer, ouvinte? A obra do Senhor, ela tem espaço para todos, mas está faltando um trabalhador. Seja um trabalhador fiel, venha trabalhar no reino de Deus. Venha ser mais um que Deus possa contar e através da sua vida alcançará vidas que jamais pudesse ser alcançada, porque Deus é misericordioso contigo e te chama. Amém. Porque Ele confia em ti. Glória a Deus. Eu quero dizer que Daniel continuou sendo fiel e grandes coisas Deus continuou fazendo na vida de Daniel. Assim como Deus fez na vida de Daniel, eu quero que Deus também faça na sua vida. Basta você saber a quem você serve. Não importa o quão difícil está o seu momento, mas você nunca pode perder a sua confiança em quem de fato pode mudar a situação da sua vida. Aleluia. E quem pode mudar a situação da sua vida é o Deus de Israel. Aleluia. Eu quero agradecer agora imensamente a minha oportunidade em nome do meu Senhor, que essa mensagem possa entrar no seu coração. E aquilo que você entende como impossível já foi alcançado a partir do momento que você entrega a tua vida, os seus preceitos e seu caminho na mão de Deus. Amém.